Boa noite, gente. Então vamos tratar hoje a respeito aí desta quarentena e da nossa espiritualidade durante esse período. Então, estamos todos nós, né, afastados das nossas casas que prestam auxílio espiritual, os centros espíritas, igrejas, terreiros e tantos outros lugares que nos prestam auxílios espirituais. Por esse momento, né, que a Terra como um todo está passando. E aí tem uma questão muito importante durante esse período, que um certo tempo atrás, e ainda hoje a gente não se atenta muito, que é a questão dos nossos pensamentos. O que a gente pensa, sobre o que a gente pensa. E agora, nesse momento de resguardo, a gente fica mais suscetível a pensar, né? Nós paramos, temos mais tempo, pensamos sobre várias coisas. Só que é importante que a gente repare naquilo que a gente pensa, porque maus pensamentos, negatividade trai coisas ruins. De certa forma, quando nós pensamos em coisas que não são muito legais, a nossa vibração baixa. E quando nossa vibração baixa, é como se o nosso organismo espiritual e físico ele desse uma abertura para outros espíritos que possuem essa mesma vibração se conectarem conosco. Por isso que é tão importante que a gente mantenha a nossa vibração sempre elevada, para que espíritos elevados entrem em contato conosco, né? Espíritos na mesma vibração. A partir do momento que eu baixo minha vibração, isso também tem uma implicação no meu corpo físico. Eu, de certa forma, fragilizo todo o meu corpo, todo o meu aparato, né? E isso me torna mais suscetível a doenças, a um certo desequilíbrio físico, mental, espiritual. Então é muito importante que nesse momento da quarentena a gente eleve o nosso pensamento ao alto. Que a gente busque ter contato com a espiritualidade, mesmo que a gente esteja distante, né, das nossas casas de auxílio, que a gente busque manter uma certa vibração. E como nós podemos fazer isso? Aí dentro do espiritismo, como a gente já sabe, temos de grande importância, que sempre foi para nós, o evangelho no lar. O evangelho do lar. Que, assim como em outras doutrinas, outras religiões, prega a comunhão com a nossa família, que prega a importância de haver harmonia em nossa casa. Então é importante que a gente busque ter uma harmonia com os nossos familiares, que a gente se volte para eles, que a gente se volte para nós mesmos, para que a gente busque ler coisas interessantes, buscar aprender mais, fazer uma oração, uma prece por dia, buscar meditar coisas boas, buscar pedir a cura, né? Não só para nós, mas para toda a humanidade que está passando por esse momento difícil. Porque nossas palavras são escutadas, os nossos pensamentos são escutados. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Coisas boas atraem coisas boas. Então que a gente volte nosso pensamento ao alto e busque elevar os nossos pensamentos. Aí é importante que os espíritas
sigam com o Evangelho no lar, que busquem estabelecer um horário, né? Um horário fixo, pelo menos uma vez por semana, né? Aí faz o processo de energização da água, fluidificação da água. Podem beber, dar para os familiares. Isso vai ajudar muito a parte espiritual, a parte física. Vocês se sentirem mais fortes, mais seguros, porque a gente está num momento muito sensível, que a gente fica pensando várias coisas, que a gente fica com medo, com receio sobre o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter fé. No mundo sempre aconteceram várias catástrofes e de certa forma a humanidade sempre resistiu. Então a gente tem que ter fé que nós iremos resistir também nesse momento e que Deus está aí por nós, buscarmos nos conectar mais com eles. E isso tudo veio para nos ensinar coisas que a gente não estava muito prestando atenção ultimamente. Da importância da gente passar um tempo com quem a gente ama, da importância que tem as coisas simples, em pensar, refletir que nossa vida não é só dinheiro, não é só trabalho, que a gente tem coisas muito mais importantes que isso, que muitas das vezes o dinheiro não funciona, a maioria das vezes, e que o que nos resta no final é a nossa fé, nosso amor, as pessoas que nós amamos, que a gente consegue sim viver com pouco. Então é um tempo para a gente parar, para pensar, refletir e elevar os nossos pensamentos ao alto e buscar sermos pessoas melhores, corrigir os nossos erros, que nunca é tarde para a gente fazer isso. Então que a gente busque essa conexão maior com o plano espiritual, que a gente busque elevar os pensamentos e se conectar com o amor ao próximo. Então é isso. Boa noite.